Olá, alunos, espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o cotidiano, mas hoje a gente vai relacionar a questão do cotidiano com o vídeo e com o cinema. Primeiro relembrando, né, o que a gente falou na aula passada. Nós encerramos falando sobre como que o registro do cotidiano, nosso dia a dia, através das fotos, foi algo que foi se tornando cada vez mais acessível com o passar do tempo por conta do desenvolvimento da tecnologia. E como ficou cada vez mais fácil, né, a gente ter acesso a uma câmera fotográfica para registrar esses momentos, também foi se modificando a forma como a gente compartilha essas fotos, compartilha essas imagens. Então, enquanto, né, eu mostrei aqui, eu botei aquela imagem de novo, né, que eu mostrei sobre como se era mais comum termos álbuns de fotografias físicos, né, dentro de casa. E hoje em dia a gente cria mais esses álbuns virtuais através das redes sociais. E álbuns físicos ficam mais para momentos mais específicos, como formaturas, casamentos, essas coisas assim, festas de 15 anos. Então, esses álbuns de fotografia físicos acabam ficando mais para momentos especiais. Enquanto, há uns anos atrás, né, por exemplo, na minha infância, a gente tinha álbum de qualquer coisa, de dias assim, dias que a criança, a família estava passando, brincando no quintal e aí tiraram algumas fotos, então aquelas fotos eram reveladas e colocadas num álbum. Enquanto isso, hoje em dia essas fotos mais banais, a gente tira mais com o celular mesmo, não necessariamente com uma câmera fotográfica. Tira com a câmera do celular e guarda num álbum virtual ou numa rede social, na nuvem, né, ou numa rede social, por exemplo, como é o Instagram. E essa ideia de se compartilhar coisas, fatos do nosso dia a dia, através das redes sociais, ela passou a ser desenvolvida, né, a ser mais praticada pelas pessoas, principalmente através de texto, como é no caso do Twitter ou no caso do Facebook, por exemplo, mas foi ganhando cada vez mais força o compartilhamento através de imagem, tanto da foto quanto do vídeo. Então, por exemplo, a gente há ainda, né, esse compartilhamento através do texto, tanto no Twitter como no Facebook ou em outra rede social, mas a questão da imagem ela acabou ganhando ainda mais força. Então, quando a gente se tem uma foto que você posta no Instagram, por exemplo, você tira uma foto mais específica, um pouco mais especial, então você se arruma, escolhe uma foto que geralmente, né, as pessoas escolhem fotos que estão mais arrumadas ou que foram em algum lugar de algum passeio, alguma viagem ou algo assim para postar no feed do Instagram. Já no Stories já é algo mais espontâneo, então são coisas mais banais, mais diárias mesmo do nosso cotidiano, que a gente acaba compartilhando através dos Stories do Instagram, como era também com o Snapchat, por exemplo. Então, isso foi até algo que era muito criticado no começo, né, quando o Instagram começou a ser mais utilizado pelas pessoas, de que se existia muito e ainda existe, né, essa tentativa de montar um cotidiano perfeito ou uma ideia falsa de dia a dia mesmo, né, como se coisas assim, como se a vida das pessoas fosse perfeitas, mas com um uso um pouco mais consciente, talvez, acaba tendo também essa oportunidade de muitas pessoas fazem, né, a utilização dos stories para compartilhar coisas mais espontâneas. Claro que algumas pessoas podem pecar pelo exagero e aí compartilhar coisas demais, né, o tempo inteiro acaba se tornando um vício, mas essa questão, né, de compartilhar cenas banais através dos stories, ela acabou ganhando bastante força também nos últimos anos, né? A partir
desenvolvimento da plataforma, né, do Instagram. E a gente vai relacionar essa ideia de compartilhar, né, coisas banais do dia a dia, como através de vídeos e fotos nos stories, com o que era feito, por exemplo, no começo da história do cinema. Então, primeiro, para a gente começar a entender o que é o cinema, né, quando ele foi criado. Ele foi criado lá por volta do final do século XIX, na França, e era uma técnica para se fazer filmes que eles utilizaram a partir da técnica da fotografia. Então, eram fotografias que eram tiradas uma após a outra, né? E apresentadas de uma forma que davam a ideia de movimento. Essas fotos específicas, né, que eram feitas para dar essa ideia de movimento, eram chamadas de fotograma. E eram sempre cenas curtas. Essa ideia do movimento, né, mais ou menos que é a mesma ideia de que a gente faz para fazer um bumerangue, por exemplo, para postar no Instagram. É a mesma técnica, né? Você tira, é uma sucessão de fotos que cria essa ideia de movimento. Quem desenvolveu essa técnica melhor foram dois irmãos conhecidos, né, chamados de os irmãos Lumière, que eles não foram eles que criaram necessariamente o fotograma, mas foram eles que desenvolveram a técnica para ser cada vez mais fácil, né, conseguir compartilhar essas imagens do dia a dia e capturar essas cenas com o movimento através dos fotogramas. No início, né, do cinema, quando surgiu, ele era utilizado justamente para registrar cenas diárias, cenas mais cotidianas, assim como a gente estava falando, cenas mais banais do dia a dia. Porque não era uma técnica muito desenvolvida ainda, então ainda não se tinha muito a ideia de se fazer filmes assim com personagens e tudo mais. O filme mais conhecido dos Lumière, por exemplo, é o que registra a chegada de um trem à estação. É justamente esse o nome, inclusive, do filme. Então a gente vê que é uma cena bem simples, né? Que era uma cena do dia a dia, né? Simples, que é vista por todos, mas que era, para a época, para o desenvolvimento da tecnologia da época, foi muito importante. Essa musiquinha também que é colocada ao fundo, né, era comum porque não se tinha a captação dos sons que estavam sendo gravados na cena. Então, era tanto que o cinema, né, a gente já deve ter ouvido falar que era conhecido como cinema mudo. Ele tinha só essa musiquinha, não tinha o som de pessoas falando, nem mesmo o som do trem, por exemplo. Mas mesmo que com essa simplicidade, vale lembrar, né, que para a época, como eu falei, foi uma tecnologia muito desenvolvida. As pessoas, elas se assustavam, assim, contam-se, né, que se assustavam. Isso porque mesmo sendo uma cena simples que eles estavam acostumados a ver, gravada para eles era uma experiência única, era algo diferente, não era comum. Então, a gente conta, né, conta os relatos de que as pessoas chegavam realmente a se assustar, achando que o trem ia sair da tela e chegar até eles, mesmo que a imagem ainda não fosse uma imagem perfeita como a gente tem, tão perfeita como a gente tem hoje em dia, né? A gente viu ali a cena é um pouco embaçada, era em preto e branco, e ainda assim essa reação do público era muito comum de levar esse susto. Como eu falei, essas cenas, elas eram cenas mais banais, mais simples do dia a dia. Não tinha personagens, não eram criados ainda roteiros para filmes. Quem começou a juntar essa ideia de usar, né, essa técnica para criar histórias, para contar histórias, foi um cara chamado Georges Méliès. Ele viu ali nas apresentações dos irmãos Lumière, né, da invenção dos irmãos Lumière, uma oportunidade de fazer uma nova forma de se contar histórias.
E aí ele vai se basear, ser conhecido, né, ser importante para a história do cinema, não só por essa ideia de se criar histórias e contar histórias através do cinema, mas também porque ele tinha muita base na questão do teatro, com os cenários, né, o desenvolvimento de cenários e tudo mais, e no ilusionismo, o que fez com que ele começasse a desenvolver ali as primeiras ideias de efeitos especiais. Então, os roteiros do Georges Lumière eram sempre roteiros geralmente de fantasia mesmo, e ele criava esses cenários que eram espetaculares, e eram sempre produzidos ali, né? Não se tinha técnica de se fazer nada com tela verde ainda na época, era tudo muito no começo. Então, era sempre baseado nas ideias de como eram feitos os cenários de teatro, e algumas ideias também de ilusionismo para poder criar os efeitos que ele queria que tivesse na cena. A questão da cor, por exemplo, que os filmes, né, eram gravados em preto e branco, ele era colorido manualmente. Então você gravava, não sei se vocês já viram, né, o cinema antigamente ele tinha a gravação e as fotos também eram feitas através de filme. Então tinha esses filmes, né, fotográficos, como era feita, né, a fotografia antes da invenção da câmera digital, era o que era, né, muito semelhante, né, o que era os fotogramas, né, do cinema. Então era depois que era feito, ele pegava esses fotogramas e pintava à mão para poder criar, quando fosse projetado, criar essa sensação de cor, né? Que tivesse esse colorido. É por isso que quando se vê ali no filme, a gente consegue ver que é um pouco artificial, porque justamente ele era feito assim, ele pintava após manualmente. E aí as pessoas, né, que eram responsáveis por fazer essa coloração das imagens, elas faziam assim, pintando por cima dos fotogramas. E aí por isso que as cores que se tinham, né, nos filmes dessa época, nos filmes do Méliès, não eram como são as cores nos filmes de hoje em dia, né? Era bem diferente, dá pra ver que era mais artificial. Mas ainda assim, né, como eu falei, para a tecnologia da época isso era muito avançado e era muito desenvolvido, né? Essa história de como o Méliès foi criando, né, inventando desenvolvendo essa técnica mesmo, né, do cinema, de criar essas histórias de fantasia, principalmente, isso aparece num filme que foi feito uns anos atrás, chamado A Invenção de Hugo Cabret. E lá é uma história fictícia, né, é uma história de ficção, mas é baseada nessas histórias reais do Georges Méliès. Então, o personagem, né, do menino, do Cabret, as histórias que ele vive, isso é mais pro lado da ficção, mas conta muito as histórias reais mesmo do Méliès, de como que o Méliès desenvolveu essa técnica do cinema. Em 1895, um dos primeiríssimos filmes exibidos se chamava Um Trem Chega à Estação, o que não era nada mais do que um trem chegando à estação. Mas quando o trem disparou em direção à tela, a plateia gritou, porque achou que ia ser atropelada. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. O que começou como uma apresentação secundária se tornou algo a mais, quando os primeiros cineastas descobriram que podiam usar esse novo meio para contar histórias. Então nós vimos, né, ele tem a cena do personagem do Hugo, que é um personagem fictício,
aprendendo um pouco sobre como essa introdução mesmo que a gente fez à história do cinema, como que isso tudo começou lá com a invenção dos irmãos Méliès e com o desenvolvimento dessa técnica para se contar histórias. Era para deixar entrar a luz do sol necessária para a filmagem. Mas aos meus olhos aquilo era simplesmente um castelo encantado. Um palácio feito de vidro. Abre o lanterninho, por favor, mais! Movimento lento da manivela. Tudo pronto? Verificação final. Só os atores no set, por favor. Liberem o set, só atores. Sim, acho que sim, eles mudaram. Verifique os carros. Por que vamos repetir? Bom, tinha uma lagosta na frente da sereia. Tudo pronto. Se acontecer de novo, grite bloqueado. Se liberar, grite liberado. Está no nível certo. A luz está pronta. Pronto, vamos começar. Silêncio. Se você já imaginou de onde vêm os seus sonhos, olhe em volta. É aqui que eles são feitos. Senhoras e senhores, o sol vai se pôr. Cavaleiros em posição, lagostas em posição, sereias em posição. Ação! Eu vou encerrando a aula por aqui, então. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre como que o cinema, né, esse desenvolvimento do cinema até os dias de hoje. Por hoje eu vou encerrar por aqui e a gente se vê então na próxima aula. Tia, você...